Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor José de Jesus e o Senhor está no seu canal Cristão Aposentado. Cristão porque eu sou cristão e aposentado porque eu sou aposentado. Aleluia, que bênção, vitória, glória a Deus. Meus amados irmãos, no vídeo de hoje, nós desejamos falar uma palavra da parte de Deus a respeito de ver Deus, contemplar Deus, morar com Deus. Fica conosco até o final desse vídeo que nós vamos estar então trazendo algo da parte de Deus para os nossos corações. Glórias a Deus. Meus irmãos, temos observado que um grande número de irmãos, um grande número dos nossos amados que têm dado audiência, assistido os nossos vídeos, ainda não são inscritos no nosso canal. Meus irmãos, por favor, nós pedimos que os irmãos se inscrevam para dar maior relevância do nosso canal e dos nossos vídeos, para que a plataforma possa estar recomendando mais dos nossos vídeos para outras pessoas. Glória a Deus. Já agradecemos a sua audiência, estamos felizes de tê-lo aqui, glória a Deus. Estamos agradecendo a audiência dos nossos amados irmãos inscritos, especialmente da nossa irmã Iraildes, nosso amado irmão Joelson, de Camaçari, Bahia, e do nosso amado irmão Ubiratã, de Salvador, Bahia. Glória a Deus. Meus irmãos, nós podemos dizer que o ser humano sempre desejou se aproximar de Deus na sua natureza. Na natureza do ser humano existe um vazio. A alma humana sente uma falta. E essa falta só é preenchida plenamente, verdadeiramente, com a presença de Deus, com a palavra de Deus. E isso traz ao ser humano em si, sem estar com a terrível pressão do pecado, o desejo de estar mais perto de Deus. Lembre-se, quanto mais ora, tem mais desejo de orar. Quanto mais ler a Bíblia, mais tem desejo de ler a Bíblia. Quanto mais perto de Deus, mais desejo de estar perto de Deus. Glória a Jesus. No começo, no passado, bem lá atrás, nós tivemos homens de Deus que se envolveram diretamente com a obra de Deus, com o trabalho, com a palavra, se sacrificaram. E esses homens estiveram na presença de Deus maravilhosamente. Um exemplo, Moisés. Moisés, ele serviu, ele trabalhou, ele se dedicou. E num dado momento, Moisés, no meio dos trabalhos, das tribulações, ele desejou: Senhor, eu quero ver a tua face. Desejo bom, bonito, maravilhoso. Porém, o Senhor lhe respondeu: Moisés, homem nenhum pode ver a minha face, porque qualquer homem que vê a minha face morre. Glória a Deus. E Deus deu uma bênção a Moisés, Deus mostrou alguma coisa, mas não a face, não o face a face. Glória a Deus. O profeta Elias também, no meio das tribulações, do trabalho, fazendo a obra, profetizando, levando a palavra de Deus, combatendo contra o pecado. O profeta Elias também teve uma experiência maravilhosa de visões de Deus. Terremoto, vento forte quebrando pedras. E depois aquela voz meiga e suave falando: Elias, que fazes aqui, Elias? O homem natural em si, sem a terrível opressão do pecado, na presença de Deus, Deus é espírito e nós somos corpo, alma e espírito. Nós temos a deficiência corpórea, carnal, pecadora, pecaminosa. E isso nos desqualifica para contemplar com os olhos carnais e pecadores a divindade, o Deus que tudo pode. Glória a Deus. Contar uma experiência pessoal. No meu tempo de juventude, quando eu tinha os meus 18 anos, um pouco mais, um pouco menos, dedicado à oração, ao jejum, à palavra de Deus, o Senhor Deus me deu uma visão maravilhosa.
Na minha visão, na visão que eu tive num sonho à noite, o Senhor Deus me mostrou, eu estava de vestes brancas, eu me reconheci naquela visão. Eu estava cantando com um grupo de pessoas bem grande, que não dava para ver o final da fila não dava para ver de um lado e de outro. Eu estava na primeira linha, cantando para Deus. Eu estava tendo a visão, eu estava vendo, e eu sabia que ali estava Deus, o Senhor Deus estava na minha frente, e eu estava na frente do Senhor Deus, e eu estava cantando para Deus. Glória a Jesus. E o que foi que eu vi? Eu olhei e eu vi uma grande luz, uma potente luz. E eu sabia que daquela luz, eu sabia que o Senhor, meu Deus, estava de maneira que eu não via a face dele, mas eu via a luz de onde ele estava. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. É maravilhoso. Meus prezados, o que o Senhor Jesus nos prometeu foi a vida eterna. O que ele nos dá? Vida eterna. Pastor José, então por que é que os crentes vivem orando e pedindo a Deus, para Deus curar, para Deus dar bênção, para Deus dar milagres, carro, casa, casamento aí, que o senhor contou a experiência de casamento aí? Por que é que a gente pede essas coisas a Deus? A gente pede, nós pedimos, porque nós somos filhos de Deus. E qual pai não quer abençoar os seus filhos? Por graça e misericórdia, Deus, o Senhor, nos ouve, nos responde, nos abençoa, e na maioria das vezes, Ele nos permite, Ele nos dá a bênção tão pedida, a bênção tão desejada. Porém, a promessa 001, a promessa fundamental é vida eterna. É morar no céu com Deus. Glória a Jesus. O que ele nos promete é a vitória contra Satanás e o pecado. Os demônios, com todas as suas influências, maledicências. E ele nos promete vitória contra o pecado que tão de perto nos rodeia. Quando ele nos confirmar em vida eterna, quando ele nos levar para o céu, aí sim nós estamos plenamente abençoados e vitoriosos. E essas bênçãos aí então, como é que explica? Não, essas bênçãos é bom também, eu também gosto. Eu também peço a Deus para me abençoar. Eu também pedi a Deus para me dar uma esposa. E eu pedi uma esposa normal, né? Eu pedia da forma como eu orava, na simplicidade. E ele me deu uma beldade, uma mulher de Deus, a irmã Maria. Ela não aparece não, que ela não gosta. Deus me deu uma bênção, uma mulher maravilhosa, como eu pedi. Mas ele me prometeu mulher? Não, ele me prometeu vida eterna. Ele me deu bênçãos materiais. Ele me prometeu bênçãos materiais? Não, ele me prometeu vida eterna. Ele te dá, meu amado irmão, vida eterna. Ele salva a tua alma. Ele perdoa os teus pecados, porque ele quer te salvar e levar você para o céu. Glória a Jesus, bendito seja o nome do Senhor. Para a gente ver Deus, nós só precisamos isso. São João, o evangelista, escreveu no Evangelho, no capítulo 3 e no versículo 16, ele disse, porque Deus amou o mundo de tal maneira, repetindo as palavras do Senhor Jesus, Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não morra, não pereça, mas tenha a vida eterna. O Senhor Jesus, falando no Evangelho de João, no capítulo 14 e no versículo 3, ele disse, eu vou levar vocês para morar comigo, para que onde eu estiver, vocês estejam. Morar com Jesus. No Evangelho de João, no capítulo 14 e no versículo 9, ele disse, eu e o Pai somos um. Então, meus prezados, a promessa que ele nos dá é vida eterna. Salvação, perdão de pecados, levar para o céu. Salvação, perdão de pecados, levar para o céu. Salvação, perdão de pecados, levar para o céu.
Glória a Jesus. Agora, quando o Senhor Jesus fala no livro do Apocalipse, no capítulo 2 e no versículo 11, ele diz que aquele que vencer, aquele que for fiel até o fim, não verá o dano da segunda morte. O dano da segunda morte. Pastor José, o que é o dano da segunda morte? O dano da segunda morte é ser jogado no lago de fogo e enxofre, junto com Satanás, junto com a besta fera e junto com o falso profeta. Está livre disso. Apocalipse, no capítulo 3 e no versículo 5, o Senhor Jesus promete fazer a honraria celestial. Diz o Senhor Jesus: eu confessarei o nome daquele que vencer, o seu nome, o meu nome, diante de Deus e diante dos seus anjos. Diante de Deus e diante dos anjos, está falando da honraria, as honrarias, que aquele que vencer é digno. Aquele que vencer, aquele que for fiel até o fim, ele receberá as corretas honrarias celestiais. Diante de Deus, diante dos outros salvos e diante dos anjos. É promessa do Senhor Jesus. Não somente ver a Deus, ver sim, porém receber todas as honrarias. Apocalipse no capítulo 3 e no versículo 12, o Senhor Jesus está dizendo que nós seremos semelhantes a colunas no templo de Deus. Naquele tempo, quando o Senhor Jesus falou, coisa maravilhosa era o templo. As colunas do templo eram coisas grandiosas, esplendorosas. O Senhor Jesus está dizendo que quem vencer, quem for fiel até o fim, estará para sempre no templo de Deus. E estar no templo de Deus quer dizer contemplando as belezas de Deus, contemplando a face de Deus. Meu prezado irmão, minha prezada irmã, isso é promessa para a tua vida, isso é promessa para a minha vida. Meus amados irmãos, Deus que nos abençoe, em nome de Jesus, sejamos fiéis a Deus, fiquemos firmes na presença de Deus, que o Senhor Jesus nos ajuda. E na ajuda de Deus, nós venceremos fielmente para a glória do nome do Senhor Jesus. Meus amados, Deus que os abençoe. Por favor, deixa um like aí para fortalecer o nosso canal. Também comenta os nossos vídeos. Se achar relevante, compartilhe os nossos vídeos para outras pessoas. Meu amado, obrigado pela audiência. Deus que te abençoe, em nome de Jesus.